A CPR ou CCR, Certidão de Crédito Rural, se trata de um título de crédito que permite a cooperativas e produtores rurais financiarem a produção agropecuária e ela é amplamente utilizada no agronegócio. Essa certidão foi criada pela Lei 8.929 do ano de 1994. Apesar da idade da lei, esse modelo de negócios começou a ser mais amplamente utilizado nos últimos anos. A ideia da certidão é justamente trazer mais legalidade a este tipo de operação e evitar desacordos. Porém, com a onda de empresas que estão entrando com recuperação judicial, nem mesmo essa certidão tem garantido a entrega do que foi acordado. Mas uma liminar conseguida recentemente por um advogado de Campo Verde, Gabriel Lorenzato, trouxe uma luz ao tema. A nossa reportagem conversou com ele, que explicou melhor como funciona esse trâmite rural e como deve se proceder em caso de descumprimento do que foi acordado. A CCR, né, Cédula de Crédito Rural, ela é uma cédula que o produtor faz com a revenda, né, de insumos para pegar semente, insumos, grãos, produtos para ele plantar. E, consequentemente, ele faz a cédula e depois ele paga em grão, via barter, né? Basicamente é isso. E aí, nesse caso, a revenda não entregou os produtos no prazo, entregou parceladamente, escaladamente, de forma interrupta, né? Demorou para entregar. E o meu cliente perdeu a janela do plantio. A gente entrou com a ação e pedimos a liminar, né, para suspender essa CCR, 25 mil sacos. E foi deferida a liminar, porque ele vai sofrer diversos prejuízos porque ele não conseguiu plantar o soja na janela do soja. Além, claro, dos prejuízos aí por não entregar o material que ele comprou, obviamente, tem toda essa questão aí que ela é empírica, né? Você não vai conseguir contabilizar e demonstrar o tamanho do prejuízo total que ele vai ter nessa situação agora, porque o lucro dele depende do plantio e ele não conseguiu plantar, no caso. Ele não vai ter o lucro do plantio, ele vai ter que substituir por outro plantio de outra coisa, né? E depois a gente vai ter que entrar com uma ação de lucros cessantes, né? Ou perdas e danos, depende, tem que analisar, tem que estudar. Porque ele deixou de plantar, ele vai deixar de ganhar, né? Então, são duas ações. São a ação do cancelamento da CCR, né? E do barter, senão ele ia ter que fazer, né? Pagar os 25 mil sacos. E também a ação posterior para a gente analisar quanto que foi que ele perdeu, que ele deixou de ganhar. E isso vai ser proposto em ação autônoma posteriormente. Agora é interessante porque foi instituída a CCR justamente para ser um negócio com mais lisura, né? Instituído por lei, inclusive. E infelizmente tem acontecido com muita frequência, né? Não somente esse seu cliente, mas com outros, devido também à recuperação judicial de diversas empresas ligadas ao agronegócio, né? Exatamente. Como está o mercado, algumas revendas elas não estão conseguindo entregar os produtos. Seja insumos, sementes, químicos, né? E o cara fica amarrado, porque ele fez a CCR ali, né? De todo o grão dele, ou parcialmente, e ele, se ele não entrar com ação para cancelar ou suspender, que seja, ou ele vai ter que pagar o grão, né? Então, o produtor ele não pode dormir, digamos assim, né? O direito não guarnece quem dorme. E aí ele tem que procurar meios judiciais para poder, digamos, suspender e depois, entregou parcialmente o produto. Não, beleza, vou pagar, não consegui plantar aqui e por aí vai. Mas é por lei sim, né, a CCR e é tudo certinho, não tem nada fora do esquadro. Só que estão entregando ou parcialmente ou fora do prazo. E aí, como a janela do soja, já tem gente colhendo soja, né, Paulinho? Quando a janela do soja já passou faz tempo, não faz mais sentido plantar o soja, né? Aí, senão, mais prejuízo ainda. Vale ressaltar também que o produtor rural, ele vive também do giro, né? Sim. Se ele perder essa janela de plantio, ele se prejudica para as próximas, ou seja, ele já começa a próxima com um grande prejuízo aí, né? Exatamente, Paulo, que é o que a gente vai discutir na ação futura, que é da perdas e danos ou lucro cessante. Vamos analisar o que ele deixou de ganhar, o que ele perdeu, né? Para posteriormente entrar com uma ação nova, né? Agora, é importante frisar que isso é uma novidade, até porque é muito difícil ganhar esse tipo de ação. Você conseguiu já uma liminar antecipando, né, que ele não precise pagar o restante desse contrato que ele não recebeu, né? Como ele não recebeu, ele não plantou, né? Virou uma cadeia de problemas para o produtor. Nós ganhamos a liminar, né, Paulo? Suspendeu a CCR e suspendeu o barter. Ou seja, ele não vai precisar pagar a CCR ali, o grão que ele tinha feito, e o barter também não.
Então, isso está suspenso. Ah, ele ficou com alguns insumos, algum químico, alguma coisa, algum adubo. Opa, aí ele tem que pagar. Mas como ele não plantou e a maioria dos produtos não serve mais, a semente do soja perde germinação, então ele não vai precisar pagar, tá? É meio importante frisar para quem está na mesma situação se atentar, né? Porque é possível reverter essa situação, que até um tempo atrás parecia irreversível, né? Sim, sim. Tem que ter prova, né, Paulo, de que o produto não foi entregue, de que foi feito várias tentativas, tem que ter uma série de documentação, mas geralmente o produtor anda bem organizado, não é mais um empresário que tem desorganização. Então, acredito que quem está nessa situação deve procurar, sim, o Poder Judiciário para tentar resolver o impasse, para não ficar no prejuízo, né? E o profissional adequado para isso, com certeza, são os advogados, né? Que tem todo esse trâmite e o conhecimento. Inclusive, muitos advogados, como você, por exemplo, já é especializado também com esses trâmites rurais, né? Sim, tem que procurar pelo menos alguém que saiba um pouco ali de janela de plantio, quando entregar, o que é uma CCR ou CPR, depende como denomina, e um cara que pelo menos tenha um pouco de conhecimento disso, porque, né, tem gente que às vezes não tem, né? E acaba que prejudica mais o cliente ainda. Então, acredito que sempre procurar um profissional que seja habilitado para fazer isso.